eu te dissesse que aí mesmo na tua própria cozinha existe um veneno que provavelmente consomes todos os dias achando que é inofensivo? Algo que gota a gota, dia após dia, está silenciosamente apagando dois dos órgãos mais trabalhadores do teu corpo. Sou o Dr. Maiana Zatz, nefrologista, e há anos vejo no consultório as consequências devastadoras desse veneno nos rins dos meus pacientes, especialmente em adultos, que me procuram quando o dano infelizmente já está muito avançado. Hoje vou quebrar o silêncio, mas não vou falar com termos médicos complicados. Vou falar contigo de forma simples, como se estivéssemos sentados frente a frente. Vou revelar qual é o pior veneno que está intoxicando teus rins sem que percebas. E o mais alarmante é muito provável que o tenhas consumido ainda hoje de manhã. Fica comigo para descobrir o que é entender o seu poder destrutivo e o mais importante é aprender a te proteger antes que seja tarde demais. Bem-vindo. Obrigado por dedicares alguns minutos ao que temos de mais valioso à nossa saúde. Como médico especialista em rins, a minha missão não é apenas curar, é evitar que as pessoas adoeçam. E acredita, uma das partes mais difíceis do meu trabalho é ver pessoas incríveis, cheias de vida, sofrendo por um dano renal que poderia ter sido evitado. O problema dos rins é que eles são campeões do silêncio, verdadeiros heróis anônimos do corpo. Imagina ter o sistema de purificação de água mais avançado do mundo funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana sem descanso. Esses são os teus rins. Eles filtram todo o teu sangue, eliminam toxinas, resíduos e líquidos que o corpo não precisa. Mas fazem muito mais do que isso, regulam a pressão arterial, ajudam a produzir glóbulos vermelhos para evitar anemia e mantêm os ossos fortes. Eles são a base que sustenta todo o funcionamento do corpo. Mas o que acontece quando esse sistema começa a falhar? Não há alarmes nem dores fortes que te avisem. A doença renal crônica é uma ladra silenciosa. Ela se instala aos poucos durante anos e quando aparecem sintomas claros, tornozelos inchados, cansaço constante, cãibras, o dano já pode ser grave, às vezes irreversível. Já vi tantos idosos chegarem assustados, confusos diante da diálise ou de um transplante. E a pergunta que sempre paira no ar é: doutor, como eu não percebi antes? A resposta é dolorosa, ninguém os alertou com clareza sobre os venenos do dia a dia que estavam sabotando a saúde deles. Por isso estou aqui, porque informação é poder. E hoje quero te dar esse poder. Vamos desmascarar esses inimigos ocultos. Preparei uma lista do mais comum até o mais perigoso de todos. O que vais aprender hoje pode literalmente mudar o rumo da tua vida. Antes de começarmos, é importante entender por que, com o passar dos anos, ficamos mais vulneráveis a esses venenos. A idade muda as regras do jogo. Assim como a visão enfraquece ou os cabelos ficam brancos, os rins também envelhecem. A sua capacidade de filtragem, o que chamamos de taxa de filtração glomerular, vai diminuindo pouco a pouco a cada década. Pensa neles como o motor de um carro com muitos quilômetros rodados. Ele ainda funciona, claro, mas já não tem a mesma força de antes. Agora imagina que nesse motor velho colocamos combustível ruim e o forçamos a subir ladeiras todos os dias. O que achas que vai acontecer exatamente vai quebrar mais cedo. É isso que muitos de nós fazemos com os rins sem perceber durante 50, 60, 70 anos, expondo-os a coisas que na juventude não pareciam nocivas, mas que deixam pequenas cicatrizes, e essas cicatrizes se acumulam. Esse efeito acumulativo pode acabar em uma falência renal. Além disso, com a idade, é mais fácil desenvolver hipertensão e diabetes tipo 2, as duas principais causas de doença renal crônica no mundo. São como dois martelos golpeando sem parar a delicada estrutura dos rins. Por isso, qualquer coisa que provoque ou piore a diabetes e a hipertensão é um ataque direto à tua saúde renal. Hoje vamos dar nome e sobrenome a esses agressores. Preparei uma lista com 4 desses venenos. Vamos começar com um que nem se come nem se bebe, mas é igualmente perigoso, e depois chegaremos ao número 1, o mais comum, o mais viciante e o mais destrutivo de todos. Veneno número 4, o sedentarismo, a água parada que sufoca teus rins. Pode parecer estranho, mas o sedentarismo é um dos piores inimigos dos teus rins. Ficar horas sentado, seja vendo televisão ou em frente a uma tela, desacelera o corpo inteiro.
Talvez perguntes, mas doutor, o que ficar sentado tem a ver com meus rins? Tem tudo a ver. Os rins dependem de um fluxo de sangue forte e saudável para trabalhar bem. Imagina um rio caudaloso, a água corre com força, leva tudo embora e se mantém limpa. Agora imagina uma poça de água parada, o lodo acumula, tudo apodrece e a água se torna tóxica. O teu sistema circulatório é esse rio. Quando te movimentas, caminhas, o coração bombeia com mais energia e o sangue circula com vigor, chegando com força aos milhões de filtros dentro dos teus rins. Esse fluxo dá poder aos rins para limpar o corpo de forma eficiente. Mas quando passas horas sentado, tudo desacelera. O pior de todos, o açúcar e a farinha refinada, o doce e mortal duo, que destrói silenciosamente teus rins. Esses dois parecem inofensivos, estão nas sobremesas, no pão de cada dia, nas bolachas, nos cereais matinais, nos sucos naturais e até em molhos prontos, mas são os grandes arquitetos da catástrofe metabólica que devora a tua saúde por dentro. Quando comes açúcar e farinha refinada, o corpo reage com picos rápidos de glicose. O pâncreas precisa liberar grandes quantidades de insulina para controlar esse excesso. Com o tempo, esse esforço constante leva à resistência à insulina, o primeiro passo rumo à diabetes tipo 2, a principal causa de doença renal no mundo. E não para por aí. O açúcar também inflama os vasos sanguíneos, engrossa as paredes das artérias e reduz o fluxo de sangue que chega aos rins. É como tentar filtrar lama em vez de água limpa. Os filtros renais delicadíssimos vão se entupindo, endurecendo e perdendo a capacidade de limpar teu sangue. A farinha branca, por sua vez, é o lobo vestido de cordeiro. Ela age quase igual ao açúcar, pois o corpo a transforma rapidamente em glicose. Pães brancos, massas, bolos, biscoitos, todos eles produzem o mesmo efeito devastador. Cada pico de glicose é uma pequena agressão aos rins. E cada agressão deixa uma marca. Com os anos, essas marcas se acumulam e terminam em uma falência renal. Mas há esperança. A boa notícia é que os rins têm uma enorme capacidade de recuperação se lhes dermos uma trégua. Reduzir o consumo de açúcar e farinhas refinadas é uma das decisões mais poderosas que podes tomar pela tua saúde, não só para os rins, mas para o coração, o cérebro e todo o corpo. As soluções são simples e eficazes. 1. Troca o açúcar branco por pequenas quantidades de mel puro, estévia ou eritritol com moderação. 2. Substitui as farinhas brancas por integrais, aveia, quinoa, linhaça, centeio. 3. Inclui fibra em cada refeição, frutas inteiras, verduras, sementes e legumes ajudam a estabilizar a glicose. 4. Evita bebidas adoçadas, refrigerantes, sucos industrializados. E até águas saborizadas estão cheios de açúcar escondido. 5. Dorme bem e move-te todos os dias. O sono e o movimento ajudam teu corpo a usar melhor a glicose e proteger os rins. Pensa nisto. Cada copo de refrigerante a menos é um presente para os teus rins. Cada caminhada é um filtro que respira de alívio. Os venenos do dia a dia, o sedentarismo, os analgésicos em excesso, a sal e o açúcar são sorrateiros. Mas todos têm uma coisa em comum, tens o poder de detê-los. Cuidar dos rins é cuidar da vida. E se começas hoje, teus rins vão agradecer em silêncio, como sempre fizeram, mas dessa vez com mais força do que nunca. O campeão absoluto da destruição silenciosa, o mais viciante, o mais presente na nossa alimentação e o que provoca o dano mais devastador. Este veneno não é um produto químico raro. É algo que associamos a festas, a carinho, a recompensas. Estou a falar do açúcar e do seu cúmplice inseparável, a farinha refinada. Sim, ouviste bem. Esse pó branco e doce, os bolos, os refrigerantes e também o pão branco, as massas e as bolachas. Na minha experiência, este duo é o principal responsável por a diabetes ser a causa número 1 de insuficiência renal no mundo. É o mesmo caminho que infelizmente vejo repetir-se vezes sem conta no meu consultório, até que o paciente acaba ligado a uma máquina de diálise. E por que falo com tanta firmeza? Porque o açúcar e as farinhas refinadas que o corpo transforma em açúcar quase instantaneamente não lançam um único ataque. Lançam um ataque massivo e coordenado por vários frentes. Frente de ataque 1. A autoestrada direta para a diabetes.
O consumo excessivo de açúcar e farinhas provoca picos violentos de glicose no sangue. O pâncreas entra em colapso, libertando insulina em excesso. Quando isto acontece dia após dia, as células deixam de responder, nasce a resistência à insulina, à porta de entrada da diabetes tipo 2. E quando o açúcar se mantém alto por muito tempo, o estrago é brutal. O açúcar carameliza os filtros renais, endurece-os e destrói-os. É o que chamamos nefropatia diabética, o caminho mais rápido para a diálise. Frente de ataque 2. A hipertensão escondida. Durante anos pensamos que o culpado era apenas o sal. Mas hoje sabemos que o açúcar é tão mau ou até pior para a pressão arterial. Uma dieta rica em açúcar aumenta a pressão e, mesmo que controles o sal, o açúcar continuará a castigar os rins. Frente de ataque 3. A inflamação silenciosa. O açúcar é fogo dentro do corpo. Provoca uma inflamação crônica e silenciosa que danifica as paredes das artérias, inclusive as dos rins. Frente de ataque 4. A obesidade e o fígado gordo. O açúcar que não é queimado transforma-se em gordura. Essa gordura acumula-se e provoca a obesidade, outro grande inimigo dos rins, e ainda se deposita no fígado, causando fígado gordo que desregula todo o metabolismo. Como vês, é um ataque total. Por isso o chamo o veneno número 1. A solução recupera o controle. A boa notícia é que podemos vencer este inimigo. A chave é o conhecimento. 1. Aprende a reconhecer o açúcar disfarçado. Ele tem muitos nomes: xarope de milho, frutose, destrose, sacarose, maltose. São todos o mesmo veneno. 2. Elimina as fontes mais óbvias. Refrigerantes, sumos industriais, chás gelados são açúcar líquido. Uma única lata pode ter mais de 10 colheres de chá de açúcar. Troca por água com gás e limão ou infusões. Este é talvez o passo mais poderoso que podes dar. 3. Desconfia dos produtos light ou sem gordura. Muitas vezes tiram a gordura e colocam açúcar para manter o sabor. Prefere versões naturais, iogurte natural em vez de iogurte de fruta, e adiciona a tua fruta fresca. 4. Troca as farinhas brancas por integrais. Pão integral de verdade, arroz integral, aveia em flocos. A fibra abranda a absorção do açúcar e protege os rins. 5. Abraça a comida real. Frutas, legumes, leguminosas. Carnes, peixes, ovos, frutos secos. Quando a tua dieta se baseia em alimentos inteiros, o açúcar e a farinha refinada desaparecem quase por magia. Romper as correntes do açúcar é o maior ato de defesa pelos teus rins. Conclusão: cuida dos teus rins, cuida da tua vida. Hoje desvendamos 4 venenos silenciosos. O sedentarismo que estanca a circulação. Os analgésicos AINES que podem estrangular os rins. O sal oculto que dispara a pressão arterial. O açúcar e as farinhas refinadas que lançam um ataque total ao corpo. Pode ser que agora te sintas um pouco sobrecarregado, mas o meu objetivo não é assustar-te, é empoderar-te. A verdade, mesmo quando dói, é o que nos permite tomar melhores decisões. A doença renal não precisa ser o teu destino. Cada um destes venenos está sob o teu controlo. Tu decides se te levantas da cadeira. Tu decides se consultas o médico. Tu decides se lês o rótulo. Tu decides se escolhes água em vez de refrigerante. Não é preciso mudar tudo de um dia para o outro. Basta um pequeno passo hoje, outro amanhã. Cada mudança é uma vitória. Cada refeição caseira, cada caminhada é um tijolo a mais na muralha que protege os teus rins. Tens o poder de mudar a tua história de saúde. Se este vídeo te abriu os olhos, partilha-o. Envia-o aos teus filhos, à tua família, a um amigo. A informação que salva vidas precisa de circular. E se quiseres continuar a receber conselhos claros e práticos para cuidar da tua saúde, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Agora quero ouvir-te. Deixa um comentário e conta-me o que mais te surpreendeu. Há algo que não sabias e que vais mudar a partir de hoje. Lerei cada comentário com atenção para continuar a ajudar esta comunidade. Obrigado por me acompanhares e por dedicares este tempo ao que mais importa, a tua saúde. Lembra-te, os teus rins trabalham sem descanso por ti a cada segundo. Devolve-lhes o favor com decisões conscientes. Sou a doutora Maiana Zatz e desejo-te de coração uma vida longa, saudável e cheia de energia. Cuida dos teus rins, cuida da tua vida. Nos vemos no próximo vídeo.
E se eu te dissesse que aí mesmo na tua própria cozinha existe um veneno que provavelmente consomes todos os dias achando que é inofensivo? Algo que gota a gota, dia após dia, está silenciosamente apagando dois dos órgãos mais trabalhadores do teu corpo. Sou o Dr. Maiana Zatz, nefrologista, e há anos vejo no consultório as consequências devastadoras desse veneno nos rins dos meus pacientes, especialmente em adultos, que me procuram quando o dano infelizmente já está muito avançado. Hoje vou quebrar o silêncio, mas não vou falar com termos médicos complicados. Vou falar contigo de forma simples, como se estivéssemos sentados frente a frente. Vou revelar qual é o pior veneno que está intoxicando teus rins sem que percebas. E o mais alarmante é muito provável que o tenhas consumido ainda hoje de manhã. Fica comigo para descobrir o que é entender o seu poder destrutivo. E o mais importante é aprender a te proteger antes que seja tarde demais. Bem-vindo. Obrigado por dedicares alguns minutos ao que temos de mais valioso à nossa saúde. Como médico especialista em rins, a minha missão não é apenas curar, é evitar que as pessoas adoeçam. E acredita, uma das partes mais difíceis do meu trabalho é ver pessoas incríveis, cheias de vida, sofrendo por um dano renal que poderia ter sido evitado. O problema dos rins é que eles são campeões do silêncio, verdadeiros heróis anônimos do corpo. Imagina ter o sistema de purificação de água mais avançado do mundo funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana sem descanso. Esses são os teus rins. Eles filtram todo o teu sangue, eliminam toxinas, resíduos e líquidos que o corpo não precisa. Mas fazem muito mais do que isso: regulam a pressão arterial, ajudam a produzir glóbulos vermelhos para evitar anemia e mantêm os ossos fortes. Eles são a base que sustenta todo o funcionamento do corpo. Mas o que acontece quando esse sistema começa a falhar? Não há alarmes nem dores fortes que te avisem. A doença renal crônica é uma ladra silenciosa. Ela se instala aos poucos durante anos e, quando aparecem sintomas claros, tornozelos inchados, cansaço constante e cãibras, o dano já pode ser grave, às vezes irreversível. Já vi tantos idosos chegarem assustados, confusos diante da diálise ou de um transplante. E a pergunta que sempre paira no ar é: doutor, como eu não percebi antes? A resposta é dolorosa: ninguém os alertou com clareza sobre os venenos do dia a dia que estavam sabotando a saúde deles. Por isso estou aqui, porque informação é poder. E hoje quero te dar esse poder. Vamos desmascarar esses inimigos ocultos. Preparei uma lista do mais comum até o mais perigoso de todos. O que vais aprender hoje pode literalmente mudar o rumo da tua vida. Antes de começarmos, é importante entender por que, com o passar dos anos, ficamos mais vulneráveis a esses venenos. A idade muda as regras do jogo. Assim como a visão enfraquece ou os cabelos ficam brancos, os rins também envelhecem. A sua capacidade de filtragem, o que chamamos de taxa de filtração glomerular, vai diminuindo pouco a cada década. Pensa neles como o motor de um carro com muitos quilômetros rodados. Ele ainda funciona, claro, mas já não tem a mesma força de antes. Agora imagina que nesse motor velho colocamos combustível ruim e o forçamos a subir ladeiras todos os dias. O que achas que vai acontecer exatamente? Vai quebrar mais cedo. É isso que muitos de nós fazemos com os rins sem perceber durante 50, 60, 70 anos, expondo-os a coisas que na juventude não pareciam nocivas, mas que deixam pequenas cicatrizes, e essas cicatrizes se acumulam. Esse efeito acumulativo pode acabar em uma falência renal. Além disso, com a idade, é mais fácil desenvolver hipertensão e diabetes tipo 2, as duas principais causas de doença renal crônica no mundo. São como dois martelos golpeando sem parar a delicada estrutura dos rins. Por isso, qualquer coisa que provoque ou piore a diabetes e a hipertensão é um ataque direto à tua saúde renal. Hoje vamos dar nome e sobrenome a esses agressores. Preparei uma lista com 4 desses venenos. Vamos começar com um que nem se come nem se bebe, mas é igualmente perigoso, e depois chegaremos ao número 1, o mais comum, o mais viciante e o mais destrutivo de todos. Veneno número 4, o sedentarismo, a água parada que sufoca teus rins. Pode parecer estranho, mas o sedentarismo é um dos piores inimigos dos teus rins. Ficar horas sentado, seja vendo televisão ou em frente a uma tela, desacelera o corpo inteiro.
Talvez perguntes, mas doutor, o que ficar sentado tem a ver com meus rins? Tem tudo a ver. Os rins dependem de um fluxo de sangue forte e saudável para trabalhar bem. Imagina um rio caudaloso, a água corre com força, leva tudo embora e se mantém limpa. Agora imagina uma poça de água parada, o lodo acumula, tudo apodrece e a água se torna tóxica. O teu sistema circulatório é esse rio. Quando te movimentas, caminhas, o coração bombeia com mais energia e o sangue circula com vigor, chegando com força aos milhões de filtros dentro dos teus rins. Esse fluxo dá poder aos rins para limpar o corpo de forma eficiente. Mas quando passas horas sentado, tudo desacelera. O pior de todos, o açúcar e a farinha refinada, o doce e mortal duo, que destrói silenciosamente teus rins. Esses dois parecem inofensivos, estão nas sobremesas, no pão de cada dia, nas bolachas, nos cereais matinais, nos sucos naturais e até em molhos prontos, mas são os grandes arquitetos da catástrofe metabólica que devora a tua saúde por dentro. Quando comes açúcar e farinha refinada, o corpo reage com picos rápidos de glicose. O pâncreas precisa liberar grandes quantidades de insulina para controlar esse excesso. Com o tempo, esse esforço constante leva à resistência à insulina, o primeiro passo rumo à diabetes tipo 2, a principal causa de doença renal no mundo. E não para por aí. O açúcar também inflama os vasos sanguíneos, engrossa as paredes das artérias e reduz o fluxo de sangue que chega aos rins. É como tentar filtrar lama em vez de água limpa. Os filtros renais delicadíssimos vão se entupindo, endurecendo e perdendo a capacidade de limpar teu sangue. A farinha branca, por sua vez, é o lobo vestido de cordeiro. Ela age quase igual ao açúcar, pois o corpo a transforma rapidamente em glicose. Pães brancos, massas, bolos, biscoitos, todos eles produzem o mesmo efeito devastador. Cada pico de glicose é uma pequena agressão aos rins. E cada agressão deixa uma marca. Com os anos, essas marcas se acumulam e terminam em uma falência renal. Mas há esperança. A boa notícia é que os rins têm uma enorme capacidade de recuperação se lhes dermos uma trégua. Reduzir o consumo de açúcar e farinhas refinadas é uma das decisões mais poderosas que podes tomar pela tua saúde, não só para os rins, mas para o coração, o cérebro e todo o corpo. As soluções são simples e eficazes. 1. Troca o açúcar branco por pequenas quantidades de mel puro, estévia ou eritritol com moderação. 2. Substitui as farinhas brancas por integrais, aveia, quinoa, linhaça, centeio. 3. Inclui fibra em cada refeição, frutas inteiras, verduras, sementes e legumes ajudam a estabilizar a glicose. 4. Evita bebidas adoçadas, refrigerantes, sucos industrializados. E até águas saborizadas estão cheios de açúcar escondido. 5. Dorme bem e move-te todos os dias. O sono e o movimento ajudam teu corpo a usar melhor a glicose e proteger os rins. Pensa nisto. Cada copo de refrigerante a menos é um presente para os teus rins. Cada caminhada é um filtro que respira de alívio. Os venenos do dia a dia, o sedentarismo, os analgésicos em excesso, a sal e o açúcar são sorrateiros. Mas todos têm uma coisa em comum: tens o poder de detê-los. Cuidar dos rins é cuidar da vida. E se começas hoje, teus rins vão agradecer em silêncio, como sempre fizeram, mas dessa vez com mais força do que nunca. O campeão absoluto da destruição silenciosa, o mais viciante, o mais presente na nossa alimentação e o que provoca o dano mais devastador. Este veneno não é um produto químico raro. É algo que associamos a festas, a carinho, a recompensas. Estou a falar do açúcar e do seu cúmplice inseparável, a farinha refinada. Sim, ouviste bem. Esse pó branco e doce, os bolos, os refrigerantes e também o pão branco, as massas e as bolachas. Na minha experiência, este duo é o principal responsável por a diabetes ser a causa número 1 de insuficiência renal no mundo. É o mesmo caminho que infelizmente vejo repetir-se vezes sem conta no meu consultório, até que o paciente acaba ligado a uma máquina de diálise. E por que falo com tanta firmeza? Porque o açúcar e as farinhas refinadas que o corpo transforma em açúcar quase instantaneamente não lançam um único ataque. Lançam um ataque massivo e coordenado por vários frentes. Frente de ataque 1. A autoestrada direta para a diabetes.
O consumo excessivo de açúcar e farinhas provoca picos violentos de glicose no sangue. O pâncreas entra em colapso, libertando insulina em excesso. Quando isto acontece dia após dia, as células deixam de responder, nasce a resistência à insulina, a porta de entrada da diabetes tipo 2. E quando o açúcar se mantém alto por muito tempo, o estrago é brutal. O açúcar carameliza os filtros renais, endurece-os e destrói-os. É o que chamamos nefropatia diabética, o caminho mais rápido para a diálise. Frente de ataque 2. A hipertensão escondida. Durante anos pensamos que o culpado era apenas o sal. Mas hoje sabemos que o açúcar é tão mau, ou até pior, para a pressão arterial. Uma dieta rica em açúcar aumenta a pressão, e mesmo que controles o sal, o açúcar continuará a castigar os rins. Frente de ataque 3. A inflamação silenciosa. O açúcar é fogo dentro do corpo. Provoca uma inflamação crônica e silenciosa que danifica as paredes das artérias, inclusive as dos rins. Frente de ataque 4. A obesidade e o fígado gordo. O açúcar que não é queimado transforma-se em gordura. Essa gordura acumula-se e provoca a obesidade, outro grande inimigo dos rins, e ainda se deposita no fígado, causando fígado gordo que desregula todo o metabolismo. Como vês, é um ataque total. Por isso o chamo o veneno número 1. A solução recupera o controle. A boa notícia é que podemos vencer este inimigo. A chave é o conhecimento. 1. Aprende a reconhecer o açúcar disfarçado. Ele tem muitos nomes: xarope de milho, frutose, destrose, sacarose e maltose. São todos o mesmo veneno. 2. Elimina as fontes mais óbvias. Refrigerantes, sumos industriais, chás gelados são açúcar líquido. Uma única lata pode ter mais de 10 colheres de chá de açúcar. Troca por água com gás e limão ou infusões. Este é talvez o passo mais poderoso que podes dar. 3. Desconfia dos produtos light ou sem gordura. Muitas vezes tiram a gordura e colocam açúcar para manter o sabor. Prefere versões naturais, iogurte natural em vez de iogurte de fruta, e adiciona a tua fruta fresca. 4. Troca as farinhas brancas por integrais. Pão integral de verdade, arroz integral, aveia em flocos. A fibra abranda a absorção do açúcar e protege os rins. 5. Abraça a comida real. Frutas, legumes, leguminosas, carnes, peixes, ovos, frutos secos. Quando a tua dieta se baseia em alimentos inteiros, o açúcar e a farinha refinada desaparecem quase por magia. Romper as correntes do açúcar é o maior ato de defesa pelos teus rins. Conclusão: cuida dos teus rins, cuida da tua vida. Hoje desvendamos 4 venenos silenciosos. O sedentarismo, que estanca a circulação. Os analgésicos AINES, que podem estrangular os rins. O sal oculto, que dispara a pressão arterial. O açúcar e as farinhas refinadas, que lançam um ataque total ao corpo. Pode ser que agora te sintas um pouco sobrecarregado, mas o meu objetivo não é assustar-te, é empoderar-te. A verdade, mesmo quando dói, é o que nos permite tomar melhores decisões. A doença renal não precisa ser o teu destino. Cada um destes venenos está sob o teu controlo. Tu decides se te levantas da cadeira. Tu decides se consultas o médico. Tu decides se lês o rótulo. Tu decides se escolhes água em vez de refrigerante. Não é preciso mudar tudo de um dia para o outro. Basta um pequeno passo hoje, outro amanhã. Cada mudança é uma vitória. Cada refeição caseira, cada caminhada é um tijolo a mais na muralha que protege os teus rins. Tens o poder de mudar a tua história de saúde. Se este vídeo te abriu os olhos, partilha-o. Envia-o aos teus filhos, à tua família, a um amigo. A informação que salva vidas precisa de circular. E se quiseres continuar a receber conselhos claros e práticos para cuidar da tua saúde, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Agora quero ouvir-te. Deixa um comentário e conta-me o que mais te surpreendeu. Há algo que não sabias e que vais mudar a partir de hoje. Lerei cada comentário com atenção para continuar a ajudar esta comunidade. Obrigado por me acompanhares e por dedicares este tempo ao que mais importa, a tua saúde. Lembra-te, os teus rins trabalham sem descanso por ti a cada segundo. Devolve-lhes o favor com decisões conscientes. Sou a doutora Maiana Zatz e desejo-te de coração uma vida longa, saudável e cheia de energia. Cuida dos teus rins, cuida da tua vida. Nos vemos no próximo vídeo.
E se eu te dissesse que aí mesmo na tua própria cozinha existe um veneno que provavelmente consomes todos os dias achando que é inofensivo? Algo que gota a gota, dia após dia, está silenciosamente apagando dois dos órgãos mais trabalhadores do teu corpo. Sou o Dr. Maiana Zatz, nefrologista, e há anos vejo no consultório as consequências devastadoras desse veneno nos rins dos meus pacientes, especialmente em adultos, que me procuram quando o dano infelizmente já está muito avançado. Hoje vou quebrar o silêncio, mas não vou falar com termos médicos complicados.